as duas mãos, eu li uma mão 2, eu li na outra mão 3. Aí o que eu faço? Eu somo a mão 1 com a mão 2, então vai dar 5, e faço a verificação. 5 porcentagem 2 igual a 0? O porcentagem 2 é o resto da divisão, então 5. Qual que é o resto da divisão por 2? Então 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Certo? Então 1 é igual a 0? Aí não vai ser igual, então quem ganhou foi o César. Agora, por exemplo, os dois jogaram 5. 5 mais 5 é 10. 10 porcentagem 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5, com o resto da divisão, 0. Então, quer dizer que o número é par. Então, 0 é igual a 0? Sim, então foi o João que venceu essa partida. Então. Beleza? Aí, a última coisa que a gente teria que fazer é converter esse cara para C. Antes de converter esse cara para C, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o teste de mesa. Tá? Como que é o teste de mesa? Posso apagar aqui a planificação? Vocês tiraram fotos? Já tira foto das 3 partes, que aí se eu precisar eu posso apagar qualquer coisa daqui. Sim, senão o reflexo não ajuda. As pessoas depois agradeçam pela foto. Ou cobrem a foto. Um dos dois. Ou os dois. Tá. Posso apagar aqui? Então, vou apagar aqui a planificação. E a gente tem o teste de mesa. Como que é o teste de mesa desse caso aqui? O teste de mesa, nesse caso, eu tenho todas as minhas variáveis enfileiradas. Então, eu tenho M1, M2, PGPJ, PGPC, rodadas, e eu vou ter o meu output. Tá? Então, o que é a minha saída? Tá? Então, montamos a nossa tabela verdade. O que a gente faz? A gente começa preenchendo nossa tabela verdade. Então, quanto que vale o M1? Não sei. M2? Também não sei. PGPJ? 0. PGPC? 0. Rodadas? 1. O output não tem nada por enquanto. Tá? Aí o que vai acontecer? Bom, vai ler um valor de M1 e um valor de M2. Qualquer valor. Por exemplo, 4 e 1. Então, leu 4 e leu 1. Aí o que ele vai fazer? Ele vai verificar se M1 mais M2. Então, M1 mais M2 dá 5. Porcentagem 2 é igual a 0. 5 porcentagem 2 é igual a 0? Não. Então, não vai fazer o C, vai fazer o C não. PGPC recebe mais. Então, de 0 foi para 1. Tá? Aí, o PGPJ não foi atualizado, continua como 0. E a rodada finalizou e vai para a rodada 2. Mas ali a gente não precisa colocar que a rodada recebe 1 também? No pseudocódigo está aqui, ó, rodada de 1 a 3. Ali ela já recebe. Isso, porque ela está dizendo, começa em 1 e vai até 3, indo de 1 em 1. Tá? Então, foi para a rodada 2. Rodada 2 ainda está dentro das 3 rodadas? Sim. Então, lê outro valor de M1 e M2. Sério? Não. 1 e 1. Não sei. 1 e 3. Tá? Leu 1 e leu 3. 1 mais 3, 4. 4 porcentagem 2 é igual a 0? Sim. Então, PGPJ recebe mais 1.
PGPC permanece inalterado. Rodadas, recebe rodada mais 1. 3. Ainda está dentro de 3 rodadas? Sim. Então, vou ler mais um valor. Aí, alguém jogou 2 e o outro jogou 4 de novo? Pode ser. Ele jogou 6, ele tinha um 6º dedo ali na manga. Aí, jogou 6. Então, 6 mais 2, 8. 8, resto da divisão por 2, 0. 0 igual a 0, sim. PGPJ é atualizado, vai para 2. PGPC mantém no 1. Rodada vai ser atualizada para 4. 4, a quarta rodada está dentro das 3 rodadas? Não. Então, finaliza aquele para. Finalizou aquele para, o que ele vai fazer? Ele vai verificar. Se o PGPJ for maior que o PGPC, PGPJ é maior que o PGPC? Sim. Então, ele vai escrever João começa. Então, no output aqui, que aqui não tinha nada, vai ficar João começa. Então, o João começa, falou isso. Tem mais alguma coisa para acontecer? Não. Então, finalizou esse teste. Esse daqui é meu teste de mesa. Posso fazer mais um teste de mesa? Vamos fazer mais um teste de mesa para ver se na última rodada eles tivessem jogado algum valor diferente, tá? Então, vou fazer aqui de novo. Assim, assim. 4, 1, 3, 1, 2, 3. Aí na última rodada, ao invés de jogar 6, ele não tinha o 6º dedo para ajudar ele jogou 5. E esse aqui jogou 4. 5 mais 4, 9. 9, qual que é o resto da divisão por 2? 1. Então, 1. Então, 1 não é 0, então PGPC recebe mais. Então, aqui vai para 2 e aqui mantém 1. Rodada atualiza, vai para 4. A rodada atualizando vai para 4, não executa, vai para a comparação. PGPJ é maior do que o PGPC? Não. Então vai escrever César começa. Então, mais alguma coisa para fazer? Não. Finaliza aqui outro teste de mesa. Tá? Então, o que é importante no teste de mesa? Verificar as duas possibilidades. Verificar se realmente todas as possibilidades do código foram atendidas. Então, o João vencer, o César vencer e nenhum dos dois vencer, por exemplo, se tivesse essa opção. Tá? Aqui não existe como nenhum dos dois vencer. Um dos dois sempre vai ter que vencer aqui nesse caso. Tá? Então, verifiquei todas as opções do meu código está terminado. Beleza? Então, se o meu código está funcionando, não preciso mexer mais nada, tá ok. Certo? Vamos lá. Então, voltemos aqui para o material. Quadro sofrendo para cá, para baixar. Ai. Animei computador. Beleza. Então, a gente escreveu nosso problema numa linguagem qualquer, a gente passou por um processo de tradução, tá? No caso ali, e a gente testou o nosso código para ter certeza que ele funciona. Então a gente verificou aqui com o teste de mesa se o nosso código funciona. Se o nosso código funciona, show de bola, tudo certo. Se o nosso código não funciona, bom, se o código não funciona, eu tenho que voltar ou em reconhecer o problema, ou planificar o problema, ou escrever uma linguagem, que um dos 3 eu errei. Tá? Então, possivelmente o erro está aqui, no escrever o programa. Mas eu posso ter errado no passo 1 e no passo 2 também. Tá? Acontece também com bastante frequência. Beleza?
Beleza, algumas conclusões, uns joguinhos de lógica, vídeo sobre algoritmo, beleza. E aí a gente passou pelos dois métodos de construção de algoritmo. A gente já fez aqui os dois, mas vamos só deixar aqui bem claro. O primeiro método é o pseudocódigo, que é uma linguagem estruturada em português e que se assemelha muito a uma descrição do que deve ser feito com passos mais enxutos, com menos verboso, então mais enxuto os comandos. Tá? Então aqui tem alguns exemplos de comandos com um algoritmo que faz uma média. Tá? Aí a gente passou por alguns outros pseudocódigos, então por exemplo, criar é o código de cálculo do IMC, a gente fez aqui um códigozinho junto, um outro código de calcular nota e depois fomos para o fluxograma. Tá? O que é o fluxograma? O fluxograma é um meio universal de representar através de símbolos, então eu não tenho mais palavras reservadas que vão me dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho símbolos que vão me dizer o que eu tenho que fazer. Tá? E para o que a gente tem por enquanto, a gente vai utilizar essa simbologia. O bloco de cálculo, sempre que for alguma coisa que o computador tem que realizar, de conta, ou de reserva de variável, alguma coisa do gênero. Toda vez que o computador tiver que escrever na tela, toda vez que o computador tiver que ler do usuário, o início e o fim do meu código e toda vez que ele tiver que passar por uma decisão. Tá? Então, esses são os blocos que eu tenho. Ah, professor, mas eu esqueci o desenho do bloco na prova. Não tem problema. Se quiser criar um outro bloco, só coloca uma legenda dizendo o que é cada bloco que está tranquilo. Beleza? Aí, beleza. O diagrama de Chapin ainda está aqui, mas isso não cai mais, tá? Então não se preocupe com o diagrama de Chapin. E o teste de mesa? Bom, o teste de mesa basicamente é um meio que a gente vai utilizar para simular o nosso código para ver se ele está funcionando de forma correta, tá? Como que a gente vai criar o nosso teste de mesa? Basicamente a gente enumera todas as nossas variáveis do nosso código, preenche com os valores dela e vai executando o nosso código linha a linha. E cada vez que, enquanto eu tenho atualizações que não são repetidas dentro de uma linha, eu mantenho na mesma linha. Tive uma atualização em cima de uma mesma variável que já foi preenchida na linha, vou para a próxima. Tá? No nosso caso aqui, era a rodada. Então, cheguei aqui, preenchi, coloquei a rodada atualizou. Aí, vou ler o M1 e M2. Opa, o M1 e M2 já está ocupado, vou sobrescrever. Então, cria uma nova linha. Tá? E assim a gente vai indo linha por linha do nosso código. E aqui alguns exemplos de teste de mesa e é isso aí. Aí esse daqui vocês fizeram, das Coca-Colas, não teve que entregar, mas esse daqui não, teve que entregar um outro que já está lá no sistema, que inclusive já deve estar vencido, eu espero que todos vocês já tenham submetido. Todo mundo mandou? De boa? Manda lá, manda lá. Tá? Eu ainda não corrigi, então eu faço meio que assim, tipo... Professor, Diga. aquela outra peça, você vai ser peça por aproximação. Não, aquilo não vai ser PS. Não. Aquilo faça porque é legal, mas não para PS. Faça porque pode cair na prova. Tá. Entendeu? Eu prefiro a PS, que foi aquilo. A PS é fácil, não, isso é na prova. Não, brincadeira. Na prova é tranquilo, vai ter alguma coisa parecida. É legal. Aí a gente tem essa parte de estrutura de programação, tá? Então, sobre programação estruturada. O que a gente tem sobre programação estruturada? A gente tem que programação estruturada basicamente tem três grandes estruturas, três grandes classes de estruturas, que é a estrutura de sequência, estrutura de seleção e a estrutura de repetição, tá? Então, essas são as três grandes tipos de estruturas de controle dentro de uma linguagem estruturada, tá? O que cada uma delas faz? Bom, a estrutura de sequência basicamente define que uma linha vai ser executada sequencialmente à outra. Então, uma linha vai esperar a linha anterior a ela terminar de executar para começar a executar a próxima. Aí vai terminar essa linha de executar para começar a próxima. Vai terminar essa linha de executar para começar a próxima. Vai terminar a linha de executar para começar a próxima. E assim sequencialmente. Então, se eu tenho um trecho de código, esse código vai ser executado uma linha após a outra. Parece ridículo às vezes falar isso, mas novamente existem linguagens de programação em que isso não é verdade. E aí, por conta disso não ser verdade em algumas linguagens de programação, é importante dizer que essa estrutura existe. Tá. Depois, a gente tem a estrutura de seleção. O que é a estrutura de seleção? É uma estrutura que permite a gente selecionar para onde o meu fluxo vai. Se ele vai fazer uma coisa ou outra coisa, exclusivamente. Tá? Então, nesse caso, é representado pela estrutura do se não. Então, se uma condição for verdadeira, então realiza um trecho de código sequencial. Se não for verdadeira, não precisa fazer nenhuma outra verificação, executa um outro trecho de código. Tá? Sendo que este bloco do senão, ele é opcional.
Tá? Eu posso ter só o bloco do C sem o bloco do sinão. Beleza? Depois, a gente tem a estrutura de seleção múltipla. Tá? A estrutura de seleção múltipla, ela permite selecionar entre várias opções discretas. Tá? Enquanto na estrutura de seleção, ele me permite selecionar um grupo, por exemplo, se o número for maior que 10 faz uma coisa, se o número for menor que 10 faz outra coisa. É um grupo, um universo infinito de números que eu tenho aí, certo? Eu estou dividindo o meu universo de números. Na seleção múltipla, eu tenho um universo discretizado, ou seja, eu tenho números absolutos dentro do meu universo. O que significa isso? Por exemplo, caso o número seja 1, caso o número seja 2, caso o número seja 3, caso o número seja 4, caso o número seja 5. Tá? Então, eu vou ter esses casos de verificação. E esses casos são discretizados, então não é um universo, não é um conjunto que está sendo verificado, não é uma gama de valores que eu estou verificando com o C. Eu estou verificando valores absolutos, individualmente. Tá? Geralmente, onde que a gente usa isso? Em menu. Tá? Se digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa, digite 3 para tal coisa, digite 4 para tal coisa. Por trás tem uma seleção múltipla dessa, quando você digita um valor, você seleciona um desses menus para entrar num submenu. Tá? E é assim que vai rolando. Depois, as estruturas de repetição. Lembrando, a estrutura de seleção múltipla também não cai por enquanto. Tá? Talvez vocês seja interessante saber como que ela funciona, o que é, mas ela não vai ser cobrada por enquanto. Mais para frente a gente vai colocar coisas com menu e aí vai começar a ter cobrado disso. Depois, estrutura de repetição. O que é a estrutura de repetição? É uma estrutura que vai fazer uma verificação e enquanto aquela condição for verdadeira, vai continuar repetindo o nosso trecho de código. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a instrução do enquanto. Enquanto uma condição for verdadeira, faça um trecho de código sequencial. Ele também tem uma variação, que é o faça enquanto, que ele primeiro faz e depois ele verifica. Então, o enquanto faça, ele primeiro verifica e depois, se for verdade, ele faz. Se não for verdade, ele não faz nenhuma vez. O faça enquanto, ele faz primeiro para depois verificar se ele deve repetir ou não. Tá? E, historicamente, antes disso daqui, a gente tinha desvios incondicionais. O que eram desvios incondicionais? Era basicamente trecho de código que dizia pula para a linha 3, pula para a linha 5, pula para a linha 18, vai para a linha 125, volta para a linha 0, vai para a linha 2, vai para a linha 5. Então, isso eram desvios incondicionais, que eram os go-tos. Tá? Por conta disso, a gente conseguia criar todas essas estruturas com go-to e, inclusive, conseguia fazer estruturas além dessas que a gente tem hoje. Porém, entretanto, todavia, era muito difícil dar manutenção no código e entender o que o código estava fazendo. Por conta disso, a gente não usa mais desvio incondicional. A gente só usa programação estruturada. Tá? Na verdade, a gente usa outros paradigmas hoje em dia, mas a gente não usa, continua não utilizando a programação por meio de desvios incondicionais. E a gente continua utilizando estruturas de alguma forma para fazer a nossa programação. Tá? Então, tem como fazer todas essas estruturas do if, do else, do se, do senão, do enquanto, do faça enquanto, do while, do while, do switch case e tudo mais, utilizando desvio incondicional? Tem. Porém, é muito difícil você, olhando para um código, entender o que o código está fazendo se você usar desvio incondicional. Então, o desvio incondicional deixou de ser utilizado por conta disso. Tá? Então, ficou mais fácil fazer manutenção do código, ficou mais fácil ler o código, ficou o código ficou mais curto, ficou mais claro. Eu tenho muitas vantagens no código utilizando esse tipo de abordagem. Tá? Beleza. Dúvidas até aqui? Não? Deixa eu só destravar aqui. Beleza. Tá. Aí a gente tem um capítulo de linguagem de programação. Tá? Nesse capítulo de linguagem de programação, a gente ainda não vai falar de programação, da linguagem de programação, mas a gente vai falar do conceito de linguagem de programação. Tá? A gente precisa saber disso. Então, infelizmente, está aí. Tá. O que a gente tem aqui? Bom, toda linguagem de programação tem como intuito gerar um código de máquina. Tá? Toda linguagem de máquina, ou a ideia é que essa linguagem de máquina eu não preciso saber. Por quê? Porque eu sei programar de tal forma que minha programação vai gerar uma linguagem de máquina. Tá? E aí, por conta disso, existe uma linguagem de programação, para me permitir uma maneira mais universal de comunicar ao computador o que eu desejo que ele faça. Tá? Então, toda e qualquer linguagem de programação é um conjunto de regras sintáticas e semânticas de como a gente vai transferir o que a gente deseja fazer para o computador realizar. Tá?
sendo que semântica é o sentido linguístico, o que significa cada termo, então o termo if, o termo while, o termo switch, o termo case, o termo else, o termo main, o termo int, o termo float, cada um deles, tá? Semanticamente, o que significa cada um deles. E a sintaxe é como esse comportamento, como que a frase é organizada. Então, por exemplo, a frase do if é if, abre parênteses, uma condição a ser verificada, ou múltiplas condições a serem verificadas, fecha parênteses, abre chaves, um trecho de código, fecha chaves, podendo ter ou não um senão, que é o else, com abre chaves e fecha chaves. Tá? Então, essa é a instrução sintáxica do if-else. Porém, semanticamente, o if significa o quê? Significa que é uma instrução que deseja fazer uma verificação. Tá? Então, eu tenho sentido semântico e eu tenho sentido sintático dentro da minha linguagem de programação, assim como eu tenho dentro de qualquer outra linguagem de comunicação do mundo. Tá? Bom, falando nela, então a gente tem o nosso conjunto de instrução, tá? Que basicamente são as ferramentas que eu vou poder utilizar dentro da nossa linguagem. Tá? Dentre essas ferramentas, existem 4 ferramentas que devem estar presentes dentro de toda a linguagem de programação estruturada, que é as instruções de entrada e saída, as instruções de aritmética e lógica, as instruções de seleção e as instruções de repetição. Tá? As instruções de entrada e saída são aquelas referentes a teclado, mouse, monitor, impressora, unidade de discos e assim por diante. Elas que vão fazer a leitura desses periféricos e escrita nesses periféricos. As instruções de aritmética e lógica vão fazer operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, operações lógicas e ou not sure e assim por diante, tá? Todas as operações lógicas. E, além disso, vão fazer os operadores relacionais, que é maior, menor igual, igual e diferente. Tá? Por exemplo, o módulo também faz parte de operações aritméticas, aquele módulo porcentagem que a gente viu. Tá? Instruções de seleção, if, if-else, switch case. E as instruções de repetição, for, while e do while. Tá? Essas são as nossas instruções dentro de cada uma dessas classes. Tá? Lembrando que a linguagem de programação ela pode ser de baixo nível, que é mais perto da máquina, e linguagens de alto nível, que é mais próximo do ser humano, mais próximo da linguagem humana. Tá? Toda linguagem de programação também passa por um processo de tradução entre a linguagem que eu compreendo e a linguagem que a máquina compreende. E essa linguagem, para ser traduzida, ela passa por um tradutor. Tá? Esse tradutor pode ser de 2 tipos. Ele pode ser um tradutor compilação ou pode ser um tradutor, um interpretador. Tá? Então, um tradutor compilador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso código e gerar um código binário. Então, vai gerar um código executável pela máquina. Então, ele vai pegar o nosso código, processar o nosso código, até gerar um código binário cuja máquina consiga executar. Tá? Qual que é as características da compilação? Primeiro, ela tem uma grande desvantagem que ela demora muito para converter. Tá? Ele, às vezes, processa por horas, por dias, para gerar um código executável. Porém, qual que é a grande vantagem? Depois que ele gerou o código executável, esse código executa muito rápido, ele roda muito rápido. Tá? E depois de você ter compilado uma vez, você não precisa mais compilar para aquela mesma máquina. Mas aí entra outra desvantagem. Se você trocar de máquina, seja de arquitetura ou seja de sistema operacional, você vai precisar recompilar esse código. Então você vai precisar passar novamente por esse processo demorado de compilação. Tá? Beleza? Então essas são as características da linguagem de compilação. E a interpretação? Bom, a interpretação ela veio como um paradigma para tentar solucionar esse problema da compilação, que era o tempo que ele demorava para começar a executar o código. Tá? Então, o interpretador, ele vai ler o código linha a linha, então ele vai ler, traduzir e executar. Ler, traduzir, executar. Ler, traduzir e executar. Então, ele já sai desde o primeiro passo já executando o código. Tá? Com uma desvantagem. Tá? Ele executa muito lento. Então, a performance do programa fica prejudicada. Tá? Cerca de algumas vezes prejudicada. Então, a performance do programa interpretado é menor. Certo? Porém, a vantagem é que ele vai poder rodar em qualquer plataforma. Eu não preciso compilar. O tempo de compilação é 0. E ele roda em qualquer plataforma e qualquer arquitetura, desde que ele tenha um interpretador instalado nessa arquitetura. Tá? Beleza? Depois, a gente tem a abordagem mista, que é um misto entre essas duas coisas. A gente tem
que a abordagem mista surgiu para tentar resolver o problema que as duas linguagens têm. Quais problemas? Bom, a compilada ela demora muito para compilar. A interpretada ela demora muito para executar. Então, a abordagem mista ela veio para ser melhor do que o pior dos mundos, mas ela não veio para competir com o melhor dos mundos de cada um. Então, uma linguagem mista, ela não vai ser tão rápida quanto uma linguagem compilada, ela não vai ser tão portátil quanto uma linguagem interpretada, porém, entretanto, todavia, ela vai compilar, ela vai processar mais rápido que uma linguagem compilada e ela vai executar mais rápido que uma linguagem interpretada. Então, ela não tem o pior dos mundos. Tá? O objetivo dela não é ser o melhor dos mundos, é não ser o pior. Tá? Então, ela entra no meio do caminho aqui dos dois. Tá? Como que acontece isso? Ela vai pegar o código-fonte e vai converter o código-fonte numa linguagem intermediária, tá? Por um processo muito semelhante à compilação. Depois, este código intermediário vai ser interpretado por uma máquina virtual de interpretação. E aí, esta interpretação vai executar mais rápido porque o código já foi otimizado num processo anterior. Tá? Um cara que faz muito isso é o Java. Tá? O Java faz puramente isso daqui. Ele vai pegar uma linguagem, ele pega o código Java, ele processa e gera um jar, que é um código intermediário otimizado, e aí esse código intermediário que vai rodar. Tá? Qual que é o problema que a gente sempre fala do Java? É que ele, no caso dele, a máquina virtual para rodar esse código é muito pesada. Tá? Ela tem a portabilidade muito boa, mas ela é muito pesada para rodar em vários aspectos. Tá? Mas não é o caso da nossa linguagem aqui. Aqui, quando a gente está trabalhando em C, a gente estava falando de uma linguagem puramente compilada. Tá? Não existe outra interpretação, ou não existe outro meio de realizar códigos em C. Tá? Aí teve o índice de job e isso aí. E aí a gente entra em programação C e C++ finalmente. Tá? O que a gente tem aqui? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre programação C e C++ são os tipos de dados que a gente tem para trabalhar. Quais são os tipos de dados que a gente tem? A gente tem o tipo char, o tipo bool, o tipo int, o tipo float, o tipo double e o tipo void. Dentre esses tipos, que tipos a gente precisa saber? O char, o int, o float e o double. Tá? O bool e o void pode esquecer. Tá? O char é um tipo que armazena um caractere, que tem 1 byte, ou 8 bits. Um int é um tipo que armazena apenas números inteiros, sem casas decimais. Ou seja, ele só armazena números inteiros, tá? Números redondos. Tá? Se você fizer, por exemplo, 5 dividido por 2, num número inteiro vai dar 2. Tá? Se você colocar 9 dividido por 10, vai dar 0. Tá? Por quê? Porque deu 0 a parte inteira do número. Tá? Então, um número inteiro sempre pega só a parte inteira. Ele não arredonda, ele pega a parte inteira. Tá? Depois, e o int também ele tem 4 bytes ou 32 bits. O float, ele é o primeiro número que a gente tem com ponto flutuante. Então, ele tem casas decimais. Porém, o float também é de 4 bytes. Tá? Ou seja, 32 bits também. Depois, o double é um float com precisão dupla, ou seja, ele dobra o tamanho. Então, de 4 bytes, ele vai para 8 bytes. E de 32 bits, ele vai para 64 bits. Tá? Então, o char tem 1 byte, o int tem 4 bytes, o float tem 4 bytes e o double tem 8 bytes. Tá? Depois, para fazer leitura, como que a gente faz uma leitura? A gente faz utilizando o scanf. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Basicamente utilizando este comando aqui. Então, scanf, abre parênteses, aí as máscaras do que eu quero ler, então eu quero ler um inteiro, vou colocar uma porcentagem D. Eu quero ler um float, uma porcentagem F. Eu quero ler um char, uma porcentagem C. Então eu vou colocar as máscaras do que eu quero ler, do que eu estou esperando que o meu usuário digite, geralmente separados por espaço. Tá? Pode ser outro separador, mas melhor espaço. Depois de colocar todas as máscaras que eu espero, fecho as aspas duplas, coloco vírgula, coloco e comercial e coloco o nome das variáveis na sequência das máscaras que eu pretendo preencher. Então, a primeira máscara é inteiro, vou colocar o número inteiro. Segunda máscara é outro inteiro, vou colocar outro inteiro. Terceira máscara é um float, vou colocar uma variável float. Quarta máscara é um char, vou colocar uma variável char. E assim subsequentemente. Tá? No caso do scanf, a gente sempre vai utilizar o e-comercial. Tá? Sempre vai vir o e-comercial antes do nome da variável, sempre. Tá? E às vezes vai estar aqui o erro de código e coisas do gênero. É um erro bastante comum esquecer desse e-comercial. Depois, o printf, que é o escreva. Tá? Dentro do escreva, a gente tem printf, abre parênteses, abre aspas duplas, um texto que a gente quer mostrar para o usuário.
Aí, os valores a serem preenchidos das máscaras com valores do conteúdo de alguma variável. E a gente pode ter os complementos, que é o /n e o /t. /n para dar enter, /t para dar uma tabulação. Aí fecha aspas duplas, vírgula, e os nomes das variáveis na ordem das máscaras, sendo que, nesse caso, o nome das variáveis não tem o e-comercial. Beleza? Depois, o if-else. Então, if, abre parênteses, a condição a ser verificada, fecha parênteses, abre chaves, o trecho de código, fecha chaves. Caso queira com else, else, abre chaves, trecho de código, fecha chaves. Aqui está maiúsculo, mas no código ele sempre é minúsculo. Tá? O if-else ele sempre é minúsculo. Depois, o while e o do while. Tá? No while, a gente tem o while, abre parênteses, a condição a ser verificada, fecha parênteses, abre chaves, o trecho de código a ser repetido, fecha chaves. E no do while, eu tenho do, abre chaves, o trecho de código a ser executado, fecha chaves, o while, abre parênteses, a condição a ser verificada, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá, aqui não está com ponto e vírgula, mas tem um ponto e vírgula ali no do while. Beleza? Lembrando que o while primeiro verifica, depois executa. O do while primeiro faz, depois executa. Depois verifica. Tá? Depois, o for. O que é o for? O for é um laço preguiçoso do while, tá? Que é muito utilizado por programadores, porque programadores são preguiçosos por natureza. Tá? O que o for faz? O for abre parênteses, o início da minha variável. Então, por exemplo, ali a gente tinha de rodada de 1 até 3. Então, for, abre parênteses, rodada igual a 1, ponto e vírgula, rodada menor igual a 3, ponto e vírgula, rodada mais. Tá? Então, está aqui as minhas três partes, início, condição e incremento. Fecha parênteses, abre chaves, o trecho de código, fecha chaves. Tá? Esse é o for. Ele faz exatamente a mesma coisa que o while, só que ele pega 3 linhas e transforma numa linha só. Tá? E os operadores de incremento, que são de 2 tipos, pré-fixado e pós-fixados. Os pré-fixados, eles têm a maior ordem de operação. Então, primeira coisa a realizar dentro de uma equação é os pré-fixados. Depois, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. E, por fim, os pós-fixados, que são com um operador mais, ou menos. Tá? Qual que é a diferença deles em código? Vamos dizer que eu tenho o A valendo 5, o B valendo 5. Então, se eu fizer A mais B, o B é pré-fixado, vai fazer B recebe B mais 1. Então, B foi de 5 para 6. E o A recebe A mais B. Então, A recebe 5 mais 6, que vai a 11. Então, o A passa a valer 11 e o B passa a valer 6. Se o B for pós-fixado, então B mais. Então, eu tenho A recebe A mais B mais. Então, primeiro vai fazer A recebe A mais B, depois B recebe B mais 1, para então imprimir B recebendo 10 e A valendo 10 e B valendo 6. Tá? A gente fez alguns exercícios desses caras, inclusive montando a lista de execução na sequência das tarefas. Tá? Refaçam esses exercícios, pensem em alguma coisa, porque possivelmente vocês vão ser cobrados para lista de execução, para a ordem de execução de uma equação. Tá? Eu vou dar uma equação, vocês vão ter que montar qual que vai ser a ordem de execução. E aí tem os exercícios obrigatórios. Tá? Obrigatórios não no sentido de entregar, obrigatórios porque vocês vão olhar para eles depois da prova e dizer toda a prova estava aqui. Tá? Ou pelo menos boa parte da prova estava aqui no meio. Tá? Aqui nesses exercícios obrigatórios, a gente começa por exercícios como ler um valor e imprimir um valor na tela, ler um valor e caso o valor seja maior que 10, imprimir o valor dividido por 2,